Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Canepeli, eu sou um dos palestrantes aqui no Congresso de TI e minha palestra vai ser no formato de screencast. Então eu tenho uns slides aqui que eu vou passar para vocês, tal, eu vou gravar um áudio explicando, detalhando e tal. Só que esse é um vídeo introdutório, né, um vídeo de apresentação que a gente costuma gravar, né, justamente para vocês saberem quem é o palestrante, conhecer um pouquinho da história e tal, e saber um pouquinho sobre o que eu vou falar, né, qual que vai ser o tema da palestra, o que vai ser discutido. Beleza? Então deixa eu me apresentar, me chamo Rodrigo da Silva Ferreira Canepeli, eu sou de Brasília, eu sou desenvolvedor de software, né, analista de sistemas, sou formado em sistemas de informação pela Universidade Católica de Brasília e trabalho aí na área como desenvolvedor desde 2008, tenho 8 anos e pouquinho aí de experiência. Trabalhei em várias fábricas de software, né, desenvolvendo sistemas para o governo e para algumas empresas privadas. E atualmente eu trabalho na Kaelon, né, que é uma empresa focada em ensino, né, de tecnologia, com foco em desenvolvimento de software. E eu estou aqui há uns 4 anos e pouquinho, 4 anos e meio. E aqui eu sou instrutor, né, eu ministro os treinamentos de programação, de Java, PHP, front-end, de agilidade, vários treinamentos. E também participo da Alura, que é a nossa plataforma online de ensino, né, eu já gravei um curso lá de HTML básico. E também a Casa do Código, que é a nossa editora, eu escrevi um livro de GitHub com outro instrutor aqui da Kaelon e estou escrevendo um outro livro sobre segurança em aplicações web. Então, no momento eu trabalho no grupo Kaelon, né, que é formado por essas empresas. E, bom, o foco aqui da minha palestra vai ser sobre carreira, né, de desenvolvedor. Então eu vou falar justamente como é que, se você é um estudante, se você está na faculdade, se está fazendo estágio, está querendo entrar na área, ou já entrou na área e ainda está meio perdido, é justamente para você essa palestra. O foco vai ser justamente isso, né? Como que você pode construir uma carreira, né? Então eu vou falar como que você faz para entrar no mercado, o que você tem que estudar, onde que você tem que estudar, quais são as tecnologias. Vou dar várias dicas, né, do que você tem que fazer, de qual que tem que ser o seu foco, né? E também a partir do momento que você entrou, né, como é que você faz para se destacar, para crescer e para trilhar uma carreira. Então esse vai ser o meu foco, né, na carreira de desenvolvedor de software. Então se você busca isso, né, se você está estudando, está na faculdade, tem interesse em entrar na área de desenvolvimento de software, mais especificamente como desenvolvedor, como programador, é justamente esse o foco da minha palestra. Então espero que vocês gostem aí, e aí no final vocês podem deixar um feedback, ok? Obrigado aí. Opa pessoal, então vamos começar aí a palestra, agora que eu já fiz a apresentação e tal. Então aqui tem uns slides que eu vou passando e discutindo com vocês. Então esse é o tema aí, né, da minha palestra, né, desenvolvedor de software, como construir uma carreira, né, como entrar no mercado e como construir uma carreira. Então esse que vai ser o foco aí da minha palestra. Aí tem o meu nome aqui, meu e-mail, mas no final, lá no último slide, eu também vou deixar os contatos para vocês anotarem lá, beleza? Então, aqui era só um slide de apresentação, né, que eu já fiz, né, então tem minha foto aí, meu nome, sou instrutor, desenvolvedor, 8 anos de experiência, formado e tal, e as empresas que eu trabalho aí no momento, Kaelon, Alura e Casa do Código, né, o grupo Kaelon. Então podemos pular aí. E aí, para começar essa palestra, né, a ideia é justamente que eu gosto de discutir o porquê que a gente escolheu TI, né? Qual foi o motivo aí que fez com que vocês escolhessem entrar na área de TI ou buscar ter interesse pela área de TI? Se você está na faculdade, né, por que você entrou na TI, né? Então, provavelmente porque você gosta de videogame. Talvez esse tenha sido o seu motivo, né? Tem uma galera aí da TI que entra para TI justamente por causa disso, né? Desde moleque eu gosto de videogame, de jogos, vários videogames, computador, enfim. Então esse é um bom motivo aí que induz as pessoas a ir para a área de TI, né, para talvez trabalhar com jogos, com desenvolvimento de games ou coisa do gênero. Talvez porque você goste de hardware, você mexia lá no computador, fazia upgrade, comprava memória, placa de vídeo, seja para melhorar nos jogos e tal, ou para trabalhar, mexer com hardware, com redes e coisa do gênero, ou sei lá, outro motivo, você quer ser hacker, né, que uma galera tem essa ideia aí, quero descobrir senha de Facebook, de não sei o que, quero invadir sistema, tarará. Então vou para a área de TI por causa disso.
Ou, sei lá, você quer ficar rico, né? Te disseram que a TI paga bem, tem muitas vagas e tal, e você pode ficar rico, né? Então, esse pode ter sido um dos motivos aí para você ir para a área de TI, né? Ou, sei lá, se você se inspira em um desses caras aí, você quer ser o próximo Bill Gates, o próximo Steve Jobs, ou o próximo Mark Zuckerberg, criar aí uma empresa, um produto aí digital, enfim. Você quer ser um cara famoso aí de tecnologia, né? E a ideia cada um tem seu motivo aí, cada um tem sua inspiração para ter escolhido aí a área de TI, ter entrado numa faculdade e tal, ter buscado trabalhar nessa área, certo? E aí, a partir do momento que você decide, né, eu quero trabalhar nessa área, quero estudar nessa área e tal, provavelmente você vai querer entrar na faculdade, né? Então, um dos principais caminhos, né? Uma coisa meio que natural que a gente faz, né? A gente termina ali o ensino médio e tal, completa 18, quer trabalhar e tal, e aí, bom, eu preciso ir para a faculdade, né? E aí, essa é uma questão até que gera discussões, né? Se a faculdade é importante, se faz sentido, se vale a pena, né? Tirar uma faculdade hoje em dia, né? E eu acredito que sim, que é importante. Tem muitas discussões tal, que a faculdade não te prepara para o mercado, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é te dar uma base de conhecimento, né? E, são muitos assuntos, né, que são várias áreas que tem que ser mostrado na faculdade, então é muito difícil de ter tempo para se aprofundar em todas elas, né? Então você acaba tendo uma noção dessas áreas e pegando os princípios, os conceitos e a base, né, de cada uma delas, que é algo importante, né, que faz diferença depois no mercado. Então, assim, quando eu fiz faculdade, sei lá, 8, 10, 15, 20 anos atrás, faculdade era um negócio impeditivo. Então, se você não tinha faculdade, era muito difícil você entrar no mercado, né? Você ia pegar aquelas vagas mais básicas, com salário baixo e tal, então era um negócio bem impeditivo, né? Mas hoje, faculdade é um negócio mega comum, né? Todo mundo tem faculdade que é bem barata, tem faculdade online, à distância e tal. Então acabou se tornando um negócio comum e as empresas estão mudando a mentalidade, não é mais impeditivo, né, você ter uma faculdade. As empresas estão vendo que não basta só ter currículo, né, ter faculdade. Eu quero um cara que seja um bom profissional, competente, que tenha qualidade no trabalho e que resolva os problemas, independente se ele tem ou não faculdade. Mas ainda assim tem muita empresa que exige ali nas vagas, né, curso superior completo ou pelo menos cursando. E tem muitos planos de carreira, né, nas empresas que para você subir, eventualmente vai ter ali a restrição de ter faculdade. Então, por conta disso, eu recomendo sim você fazer uma faculdade. O mercado está mudando essa mentalidade de ser impeditivo, né? Tem muita empresa que não está nem aí se você tem faculdade ou não, ela quer saber se você é um cara bom, mas para a grande maioria, né, ainda é algo que é exigido, então vale a pena fazer uma faculdade, ok? Então beleza, você entrou na faculdade e aí você chega lá, né, e você dá de cara com isso, né? Isso daqui é a grade lá da Católica, né, que foi onde eu estudei, se não me engano, do curso de Ciência da Computação. Então você dá de cara com isso daqui, né? Então, muitas matérias, né? Matérias de matemática, cálculo, dependendo do curso tem física, tem várias matérias de física, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, e aí você leva um choque, né? Porque é um monte de coisa maluca, né? E você tá achando que vai aprender programação já de cara, vai aprender coisas práticas assim, e você vê um monte de conceito, um monte de coisa de matemática e tal, dependendo, você entra em pânico, né? E aí, se você analisar aqui, tem várias áreas, né, que você pode se aprofundar, né? Tem matérias mais técnicas, né, mais de matemática, matérias mais para a área de engenharia de software, matérias mais para a área de redes, enfim. Tem várias matérias, né? E aí a sua primeira reação talvez seja essa, né? Você entra em pânico, porque são muitas matérias, muita coisa complicada. Se você acabou de vir ali do ensino médio, isso é meio que um choque, né? Você vai ter uma dificuldade e tal, mas é desse jeito que funciona, né? Não tem para onde fugir, certo? E se você observou ali, né, na grade, você tem várias possibilidades de carreira. Você pode ir para a área de redes, você pode ir para a área de, sei lá, jogos, você pode ir para a área de segurança da informação, você pode ir para a área de desenvolvimento de software, você pode ir para a área de hardware, de, sei lá, cientista e coisa do gênero. Você tem um monte de possibilidades de carreira ali, né? Dependendo do seu curso, né? Se for um curso mais
mais aberto, digamos assim, tipo ciência da computação e sistema de informação, né? Você tem essas possibilidades. Só que hoje tem muitos cursos que são bem específicos, né? Tem um curso que está bastante popular, que é até tecnólogo, que é de 2 anos e meio, que é o de análise e desenvolvimento de sistemas, que aí o foco é análise e desenvolvimento de sistemas. Mas essa grade que eu passei de ciência da computação, então ela é um pouco mais genérica, né? Você tem várias possibilidades. E aí, dentre essas possibilidades está justamente o desenvolvimento de software. Você pode atuar como um desenvolvedor de software, né? Construindo sistemas e tal, que vai ser justamente o nosso foco aqui, certo? E aí, dependendo do seu curso de novo, né, na faculdade talvez você tenha algumas matérias, né, justamente focado em desenvolvimento de software, para te ensinar como que se desenvolve um software, como é que funciona essa área e tal, que a gente pensa que é só programar, mas não é só programar, né, é um negócio que é mais complexo, né. E aí, dependendo do seu curso, você tem algumas matérias específicas para isso, ok? Então, lá na faculdade você aprende, talvez você tenha aprendido isso daqui, ou você vá aprender se você estiver no começo aí da faculdade. Para quem não conhece, esse daqui é o modelo Waterfall, né? Ficou conhecido aí como modelo cascata, né? Foi um estudo aí do Winston Royce, que ele publicou um artigo, né, em 1970, se não me engano, que naquela época o software era um negócio meio novo, ainda não tinha um padrão, não tinha um processo, não tinha um jeito definido, estruturado de como desenvolver um software, né? Era basicamente programação. Você tinha um programador, conversava lá com alguém que cria o software e ele implementava lá as funcionalidades e pronto, entregava. Mas, para você desenvolver sistemas grandes, sistemas complexos, pensa num sistema que vai cuidar de uma empresa, né, cuidar do financeiro, do RH, do comercial, enfim. Para você desenvolver um software mais complexo, que é maior, que vai precisar de manutenção e evolução futura, só programar não bastava, né? Isso daí era um negócio meio complicado, né? Como é que você ia dar continuidade depois? Como é que você ia entender quais eram as regras do sistema? Como é que outros programadores iam entender o código? Enfim. Então, o Winston Royce escreveu um paper, né? Um estudo que ele fez sobre uma abordagem que ele achava que seria interessante para se desenvolver software, que foi esse modelo aqui que ficou conhecido como cascata, porque você tem as caixinhas, né? E você tem essas setas, né? Que sempre vai para frente, né? Então ele viu que, bom, para você ter um processo bem organizado, bem definido para construir um sistema de larga escala que seja mantido no futuro, você precisa ter várias etapas, não só programação. Então você tem lá que fazer o levantamento de sistemas, ver, naquela época isso fazia mais sentido, né? Ver em qual mainframe, qual hardware, quantos kbytes de disco, de memória você vai precisar. Depois você tem que levantar os requisitos do software, né, entender as funcionalidades, tem que fazer a parte de análise, a parte de design de código, aí sim entra a programação. Depois você tem que testar, né, para ver se está tudo de acordo, se está funcionando conforme esperado, conforme planejado, e aí você coloca lá em operação, né, coloca em produção, bota para rodar esse sistema. Então esse é o modelo cascata. Provavelmente você estudou isso daqui na faculdade, e foi um dos principais modelos aí, né, utilizado pelas empresas lá em 1970, 80, né, quando começou a estourar essa área de software, né. Então esse foi o modelo cascata. Só que é um modelo meio complicado, né, hoje em dia é bem difícil disso daqui funcionar, certo? Porque, bom, qual que é o problema aqui, né? Imagina você levantar os requisitos do sistema inteiro, fazer a análise de tudo, fazer o design de tudo, codificar tudo e depois testar e tudo dar certo. E geralmente eram projetos grandes, né? Projetos que levavam, sei lá, 2, 5 anos, né? Então a empresa muda, o mercado muda, a economia muda, as leis mudam, não dá para fazer um planejamento de um projeto de 2 anos e esperar que nada vai mudar dali para frente, né? Então era um negócio muito real, muito difícil de ser seguido, né? Então acabou gerando vários problemas aí para as empresas, mas o próprio Royce disse lá no paper dele que esse modelo era muito arriscado e sujeito a falhas, né? Justamente por causa dessa burocracia e por causa desse passo a passo, e é um negócio meio complicado, né, de funcionar para valer, mas as empresas acabaram adotando, né? E aí depois eles viram que não fazia sentido você fazer isso tudo de uma vez, né? O sistema inteiro de uma vez. Ele precisava fazer o sistema. O ideal seria você ter iterações, né, etapas, fazer aos poucos, né? Você ter vários estágios, você desenvolve um pouquinho, faz um pouco de análise, testa um pouquinho e depois entrega, né? E aí vai para a próxima iteração, né? Aí você faz análise de novo, faz design, programa, testa. Você vai fazendo aos poucos justamente para ter pontos de feedback, né?
para você ter pontos de melhorias e saber se está indo para o caminho certo. Então, depois um outro processo aí que ficou bem famoso e até hoje é bastante utilizado é o tal do RUP, né? Que é esse modelo aqui que eu estou mostrando agora, que provavelmente você também deve estudar isso na faculdade. Talvez você não tenha estudado, não vai estudar o Cascata, mas o RUP, quando eu estudei, o foco era bastante nisso daqui, que era o Rational Unified Process, né? O processo unificado da Rational. E aí ele tinha essa diferença em relação ao Cascata, né? Você tinha essas iterações. E hoje esse é um dos principais modelos utilizados no mercado, né? Então, provavelmente, se você está estudando, sei lá, sistemas de informação, você vai ter várias matérias que vão focar bastante nisso daqui, que é uma maneira que o mercado encontrou de se organizar o processo ali para você desenvolver um software. Ok? Então, esses dois modelos aí faziam bastante sentido, né? As empresas acabaram seguindo, viu que, realmente eu tenho que fazer, não basta só programar, eu tenho que fazer análise, eu tenho que conversar com o usuário, eu tenho que levantar os requisitos do sistema, entender as regras, fazer design, documentar e tal. Fazia bastante sentido, né? Então as empresas começaram a seguir esses modelos, certo? E aí as empresas começaram a se organizar, né, como fábricas. Então essas empresas aí que o pessoal chama de fábrica de software, né, segue justamente essa mentalidade, digamos assim, né? Você como se fosse uma fábrica, né? Você tem uma esteira ali que você coloca lá de um lado os desejos do seu cliente, do seu usuário, e do outro lado sai o software pronto, né? E aí no meio você tem as várias etapas para você construir esse software, né? E aí você tem os operários ali, né? Cada um ali com sua área de conhecimento. Então tem um cara que faz análise, tem um cara que faz design, tem um cara que documenta, tem um cara que testa, tem um cara que coloca em produção e tal. E se todo mundo seguir o seu trabalho certinho, né, sai o software funcionando conforme esperado lá do outro lado. Então as empresas começaram a se organizar dessa maneira, né, principalmente empresas de desenvolvimento de software. São empresas que vão ter vários projetos simultâneos, então elas organizavam em equipes, né, para fazer o software, né? Então você tinha uma equipe de análise, uma equipe de programação, uma equipe de testes, e aí as fábricas de software até hoje funcionam dessa maneira, né? Então você tem essas áreas e cada uma faz o seu trabalho, passa para a próxima, terminou, eu vou para o próximo projeto. Terminei e vou para o próximo projeto, como se fosse uma fábrica mesmo. Terminei de juntar as peças aqui e vou para o próximo item, para o próximo produto. Terminei de juntar as peças, passo para o próximo cara e eu vou para o próximo produto, para o próximo item. Então essa analogia faz bastante sentido, né? O pessoal começou a se organizar dessa maneira para desenvolver software. E aí por causa disso começaram a surgir esses cargos, né? E aí o mercado está assim até hoje, né? Então hoje você vai trabalhar na área de desenvolvimento de software, você tem vários cargos, né? Vários tipos de trabalho que você pode exercer, né? Então você pode ser um programador, ou você pode ser um analista de requisitos, que vai cuidar da parte de documentação, de entender as regras do sistema e tal. Você pode ser um analista de sistemas, que foca um pouquinho também na parte de modelagem, de design e tal. Você pode ser um DBA, que cuida da parte do banco de dados, um testador, que vai testar lá o sistema, validar se está seguindo as regras e tal. Arquiteto, vai definir a arquitetura, os componentes, orientar os desenvolvedores e tal. Um gerente de projeto que vai gerenciar toda essa galera aí para que o projeto flua, né? Então, o mercado acabou ficando assim, né? Então, hoje, se você vai pesquisar as vagas de emprego aí, né, geralmente você tem esses cargos. Então, eu quero um programador, eu quero um testador, eu quero um DBA, eu quero um gerente. Você tem essas áreas aí, né, esses tipos de profissionais, e tá bem assim até hoje o mercado, certo? Só que aí, justamente o que eu falei, né, aquele modelo cascata, até mesmo o RUP, né, as empresas começaram a ter algumas dificuldades, né, muitos problemas começaram a surgir nesse modelo, né, de organização para você desenvolver software. Então, em 2008 lá teve a crise, né, a crise financeira aí, né, que abalou o mercado mundial, né, e essa crise também abalou a área de TI, porque as empresas começaram a olhar para a área de TI. Bom, eu estou gastando muito dinheiro. Onde é que eu estou gastando dinheiro sem ter retorno aqui na empresa? E aí a área de TI foi exposta, digamos assim, porque a área de TI é uma área que é muito cara. É uma área que você gasta muito dinheiro, né? Você investe muita grana, né? Desenvolver um software é um negócio muito caro. Só que o retorno não estava sendo o suficiente, né? A área não estava dando retorno financeiro. Então a área de TI acabou sendo afetada. O pessoal
começou a buscar outras formas de trabalhar. E aqui, por exemplo, eu coloquei esse slide aqui, que é o Chaos Report, né? É um relatório que é publicado pelo Standish Group, e nesse daqui ele mostra justamente essa questão, né? Eles fizeram um estudo aí sobre projetos de software, né? E eles foram verificar quais projetos que eram bem-sucedidos, quais projetos que eram cancelados, que eram mal-sucedidos, e quais projetos que eram desafiados, né? Que eles falam, que ou estava já com prazo estourando ou com custo estourando. E aí, olha só que interessante, ó, esse daí é o de 2009, ó. Só 32% dos projetos de TI eram bem-sucedidos. Então, para você ver, né, 1/3 dos projetos, né, 2/3 ali, ou era cancelado ou já estava lá estourando custo, prazo, enfim. Então, olha só a questão do desperdício aí, né? Pô, eu joguei 2/3 aqui do meu orçamento para TI fora, né, digamos assim. Então, é um grande prejuízo, né? Então, as empresas começaram a observar a área de TI. Então, por isso que acabou afetando direto ou indiretamente ali a área de TI também. Outro estudo que eles fizeram lá é sobre o uso das funcionalidades de um software. E aí esse é um negócio curioso, né? Porque você desenvolve um software, você implementa um monte de funcionalidades, só que, sei lá, você faz 100 funcionalidades, mas dessas 100 funcionalidades que tem no sistema, só 10, 20 que são realmente utilizadas, né? As outras nunca ou raramente são utilizadas. Então eles mostraram nesse estudo, né? Então olha só, nesse slide aqui no relatório de 2002, né? Das funcionalidades de um software, né, 64% nunca ou raramente são utilizadas. Então, mais da metade do sistema é lixo. Você fez um monte de coisa que ninguém vai usar. Um monte de funcionalidades que são inúteis, né? As funcionalidades úteis mesmo são poucas, né? Então, pô, isso é desperdício também. Então, eu estou gastando dinheiro, eu estou jogando dinheiro no lixo. Então, a área de TI foi afetada e o pessoal começou a buscar novas maneiras de desenvolver software, novas maneiras de se organizar e de você montar uma equipe, né, buscando justamente retorno, né, de investimento. E aí surgiu uma outra maneira, né, um movimento aí que é o movimento ágil, né, uns gurus aí da área de desenvolvimento se reuniram e eles não estavam seguindo cascata, não estavam seguindo Rup, e eles eram tipo uns hippies, assim, eram os caras do contra, e cada um tinha o seu processo, cada um tinha o seu modelo de trabalhar, que era um modelo meio diferente desse modelo do mercado, né? Eles tinham uma outra mentalidade, um outro mindset, onde eles não focavam em processo, em ferramenta, porque eles viram que isso daí não ajudava muito. Então, nasceu-se esse movimento ágil, né? E aí, dessa reunião que eles tiveram, nasceu o Manifesto Ágil, que é esse daqui, que nada mais é do que um conjunto de valores e princípios que eles seguem, né, nos projetos dele, e que eles viram que, cara, quando a gente segue esses valores e princípios, os projetos tendem a dar mais certo. Acaba sendo melhor o resultado. Então, olha só que interessante, tem uns 4 valores aqui do Manifesto Ágil, né? Não sei se isso é mostrado na faculdade, né? Na minha época, não ouvi nada de ágil e tal, e esse negócio foi criado em 2001, fiz faculdade em 2007 a 2011. Então, faculdade geralmente demora, né, para absorver as coisas do mercado, né? Então, os valores aqui do Manifesto Ágil, a gente opta, né, pela uma atenção pelos indivíduos e interações, né, mais do que processos e ferramentas. Então o mercado foca muito nisso, processo. Eu tenho que ter um processo bem definido, bem elaborado, com os papéis, as responsabilidades e tal, e as ferramentas, né. Só que eles focavam, claro, ferramenta e processo é importante, mas não é o foco, né, o foco maior deveria ser nas pessoas e na interação delas, né. Software funcionando, né, mais do que documentação extensível, né, abrangente, que é uma coisa que acontecia muito no mercado, né, software que é bom nada, mas documentação, você tinha 1 quilo de documentação, você tinha todas as regras, todos os documentos, todos os diagramas, mas, pô, isso daqui, beleza, é importante, mas não resolve o problema, o que resolve o problema é o software funcionando, e era o que eles valorizavam, software funcionando. Colaboração com o cliente, mais do que negociar contratos. Então o cliente é seu amigo, é seu parceiro. Então você tem que colaborar com ele tem que estar próximo, ele tem que participar, certo? Ele não é só o cara para assinar o cheque, né? E responder às mudanças, mais do que seguir um plano. Então esses modelos tradicionais, eles têm essa ideia de você ter todo o planejamento do projeto e o foco é seguir o planejamento. E aí mudanças são mal vistas, né? Porque mudança vai impactar no custo, vai impactar no prazo e tarará. Mas o pessoal aqui da agilidade não, eles falam, cara, tem que mudar. Não tem como, o mercado muda de novo, a economia muda, a empresa muda, a tecnologia muda,
se a gente não responder às mudanças, a gente vai estar entregando um software que é defasado, que não atende, então é desperdício também. Então, foi isso que saiu dessa reunião deles. Eles, nos processos deles, eles trabalhavam com esses valores, né? E enquanto que o mercado tradicional trabalhava com os outros valores ali que, embora sejam importantes, né, não era o que fazia a diferença mesmo no dia a dia. E aí hoje no mercado você tem esses dois modelos, né? Você tem um modelo tradicional ali, baseado no RUP, e você tem um modelo de agilidade. Então tem várias metodologias, Scrum, XP, Kanban, que seguem essas ideias do modelo ágil, né? do manifesto ágil. E aí é justamente isso que eu coloquei aqui. No mercado você tem esses dois modelos. E eu coloquei aqui a foto de duas vagas que eu peguei lá no site do Cevil, cevil.com.br, que é um site de vagas de emprego. Justamente, essa de cima focado em um ambiente ágil, né, de agilidade, ó, que é um cara que é um Scrum Master, que é um dos papéis lá do Scrum, e aí conhecimentos de metodologia ágil e desenvolvimento de software. E a outra vaga aqui, mais no modelo tradicional, né, então RUP, MPSBR, CMMI, que são certificações para a empresa e tal, ISO, as normas, justamente nesse modelo tradicional, de ter um processo bem definido, bem elaborado, e seguindo ele, né, lá nos projetos, né, algo que é bem difícil porque software não é um negócio certo, né, no software a gente trabalha no mundo das incertezas, né, mas enfim, é assim que está o mercado, então beleza, você tem que saber quais são os modelos utilizados, porque é justamente com isso que você vai trabalhar, ok? Beleza, e aí, talvez você tenha aprendido isso na faculdade, talvez não, você vai aprender no mercado, na prática, quando você for trabalhar, mas é desse jeito que está o mercado. Você tem o modelo tradicional e o modelo ágil, e as empresas se organizam assim para desenvolver software. Beleza, então, ok, achei bacana, achei da hora, quero embarcar nessa, quero entrar no mercado. Como é que eu faço? Enfim, mesmo no modelo ágil, você ainda tem essa questão da divisão de cargos ali, de perfis, né? Então, você vai ter que escolher aqui, né, qual é a área que você gosta mais, qual é a área que você tem mais afinidade e tal. Você quer ir para a área de programação, de banco de dados, de infra, de teste, enfim. As vagas são assim, né, para algum cargo específico, para alguma habilidade específica. Então você vai ter que conhecer essas áreas, provavelmente você vai aprender alguma delas na faculdade, e aí você vê a qual que você gosta mais e escolhe uma delas. E claro, não que você não possa mudar no futuro, tal, mas é bem por aí que você vai entrar no mercado, certo? Então é uma escolha que você tem que fazer, né? Qual dessas áreas que você quer se especializar e qual dessas áreas que você vai usar para entrar no mercado, né? Você vai focar os seus estudos, né? Não que você ignore as outras áreas, certo? Então você vai ter que tomar ali a pílula azul, a pílula vermelha, né? Certo? E aí assim, no geral, a gente tem 3 opções iniciais. Então se você quer entrar agora no mercado, você não tem experiência, fez estágio, enfim, você não vai ser um gerente de projetos de cara, você não vai ser um arquiteto de software de cara. Isso exige experiência, conhecimento, prática e tal. Então, para começar, no geral, você tem 3 opções iniciais. Então, por exemplo, você pode trabalhar na área de requisitos, certo? Que é uma das áreas que tem bastante vaga e o pessoal procura muito, né? Então, o requisito é essa área que você vai trabalhar focada em documentação, focada em, aqui, sei lá, diagramas. O pessoal do RUP usa bastante isso, né? Modelagem, conversar com o usuário, descrever as regras do sistema, tal. Enfim, a área de documentação, né, de entendimento das funcionalidades do sistema. Essa é uma das áreas de entrada no mercado. Outra, programação, né? Você vai programar, escrever o código ali, implementar as funcionalidades, quebrar a cabeça, fazer esses códigos malucos aí que parece coisa de doido, né? Então, programação também é uma opção inicial, né? E uma outra inicial é a área de testes. Você pode entrar como um testador, né? Você vai aprender como é que funciona, roteiro de teste, como é que você testa um sistema, como é que você entende as regras, monta os cenários de teste, faz testes exploratórios para encontrar os bugs, né, os errinhos ali no projeto para garantir uma qualidade maior. Então, no geral, são essas 3 opções iniciais que você tem. Analista de requisitos, programador, testador. No geral, claro que você pode entrar por outras áreas também, mas no geral é bem por aqui, por uma dessas 3, certo? E aí, como o foco é programação, é desenvolvimento, eu vou focar aqui na palestra na área de programação. Então, vamos imaginar aí que você quer entrar na área de programação mesmo, você quer escrever código e enfim. Então, esse vai ser o nosso foco daqui pra frente, ok? E aí, programador, né? O que é programador? Eu vi essa foto dessa camisa, eu achei bem interessante, né?
Programador é um organismo que transforma cafeína e pizza em software, né? Que é basicamente essa a nossa vida, né? A gente toma muito café, come muita pizza e produz ali o software, né, para resolver os problemas dos usuários, dos clientes, certo? E aí eu coloquei aqui uns slides, algumas motivações sobre por que você deve ser um programador, né? Por que ser um programador? Então, tem essa foto aqui que eu achei bem interessante do Obama, né? De uma campanha lá que ele está incentivando a galera a programar, a ter aulas de programação nas escolas e tal. E aí é justamente isso, em vez de você apenas jogar no seu celular, programa ele, cria um jogo, né? Que isso também é uma maneira de você se divertir, né? E você está exercendo um raciocínio, né? Então, não apenas jogue, né, no seu celular, programe ele, crie jogos, crie aplicativos, certo? Outra coisa legal, eu vi esse artigo lá na Forbes uma vez, eu achei bem interessante, que é um artigo que ele fala que hoje toda empresa é uma empresa de software, que fala que as empresas, hoje não existe empresa sem software, né? Tem empresa que é o próprio software, né? Tipo o Facebook, por exemplo, o Uber, essas empresas, o coração delas é o software, né? E aí, se não me engano, essa matéria foi uma entrevista com um cara lá da FedEx, que é aquela Correios americanos, e aí lá na entrevista o cara fala que, cara, eu demorei para perceber que a FedEx não é uma empresa de entregas, é uma empresa de software. Então, o foco passou a ser o software, né? Então, software é um negócio bem crítico, né? Não tem como viver sem software, né? Uma empresa hoje vive sem pelo menos um software ali, certo? E aí, essa outra foto que eu também vi ali no LinkedIn, o pessoal curtindo, que eu achei interessante, né? O que essas empresas aqui têm em comum, né? Uber, Facebook, Alibaba, o Airbnb e tal, que é justamente isso, eles são empresas de software. Então, o Uber, por exemplo, né, a maior empresa de táxi do mundo, né? Eles não são donos de nenhum carro. Nenhum carro pertence ao Uber, certo? Então, o Uber é o software. O Facebook, produtor de mídia, né, de maior público aí no mundo, né, mas eles não produzem nenhum conteúdo, são os usuários que produzem, certo? Então o Facebook é o software. O Airbnb, que é aquele serviço de hospedagem, eles não são donos de uma cama, eles não são donos de nenhuma casa, de nenhum quarto, é o software. Então olha só que interessante, a empresa é o software, né? O software é justamente o que é imprescindível aqui, né? Então um grande motivo aí, né? Outra coisa também é que eu vi umas pesquisas, né, que aqui no mercado americano, né, que fala que tem essa de cima aqui, em 2014 fizeram esse levantamento que era melhor você ser um programador do que um médico, porque lá nos Estados Unidos a medicina, né, era sempre a top, né, das carreiras, né, tanto em questão de vagas quanto de salário. E aí desenvolvimento de software acabou passando em 2014, justamente em questão de números de vagas e de salário anual, que é um negócio bem interessante. E essa de baixo aqui é uma outra pesquisa que listava lá os melhores empregos, né, levando em consideração número de vagas, nível de desemprego tal, e salários, né, e software estava lá, analista de sistemas, né, de computadores, era a terceira, né, da lista de 100 empregos, né, então olha só que interessante, certo? E aqui uma do Brasil, que foi feita em 2016, né, que fala das profissões em alta, né, no mercado, e aí tecnologia da informação estava entre elas, né. Então tinha aqui a lista, na verdade essa lista era bem maior, eu cortei ela só para caber aqui, mas tá ali, a parte de análise de sistemas, computação, software, tá entre as áreas que estão em alta no mercado, certo? Então beleza, bacana, legal, achei bem interessante, ok, quero ser um programador. Como faz? Aí que tá a questão, né? Você quer ir para a área de programação, né? Não sei nada, e aí? Tô na faculdade, eu vou entrar na faculdade, como é que eu faço, né? Bom, o que eu costumo dizer, né, é um caminho longo, né, não é um negócio fácil, né, da noite pro dia que você vai virar um programador de software, né. Talvez da noite pro dia você aprenda a programar, né, mas desenvolver um software, aí já é outra história. Então é uma jornada que você vai ter. Então, basicamente, né, começa pela base. Qual que é a base? Lógica de programação. Então, não importa qual é a área que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com jogos, com mobile, com web, lógica de programação é a base de tudo, né? Você entender como que funciona um programa, como que é a estrutura dele, enfim, algoritmos. Então, é justamente aí a base onde você deve começar a estudar lógica de programação, algoritmos, né, de computação, certo? Beleza, que é uma das matérias que tem lá na faculdade, é uma das primeiras até, você aprende lógica de programação, para entender como estruturar um raciocínio para resolver um problema, né? Então, essa é a base. E aí, beleza, aprendi lógica de programação, e agora? O que eu faço? O que eu estudo, né?
qual área que eu vou, qual tecnologia, qual linguagem, enfim. Aí, bom, focando no mercado, né, o mercado está dividido em duas grandes áreas, né? Claro, tem mais outras, né? Tem várias áreas, mas tem duas que são as principais, que tem mais vagas e tal. Uma delas é o mercado web. Então você desenvolver sistemas web, né? Então pensa lá no Facebook, ele é uma aplicação web. Pensa no Gmail, no Google, são todas aplicações web, né? Que você usa lá o navegador para acessar essas aplicações e interagir lá com as funcionalidades. Então o mercado web é um mercado mega gigantesco, tem muitas vagas, é um dos principais mercados. Então talvez você possa focar nisso, né? Vou focar aqui no mercado web. E um outro mercado, claro, que é até recente, né? Começou há pouco tempo, mas está estourando aí, né? É o mercado mobile. Então você pode focar em, eu quero desenvolver aplicativos para celular, para Android, para Windows Phone, para iOS, iPhone e tal, iPad da vida. Então talvez você possa focar nisso, né? Aprendeu a lógica, foca no mercado mobile. E essas são as duas áreas principais do mercado, web e mobile. Se você pesquisar as vagas aí, você vai ver que ou você vai ser um desenvolvedor web ou você vai ser um desenvolvedor mobile. Então eu recomendo você estudar uma dessas áreas, né? E talvez de preferência as duas, né? Se você tiver aí tempo, disponibilidade, se interessar, por que não estudar as duas, né? Assim você tem um leque maior de oportunidades, certo? Beleza, e aí agora as dicas, né? Como que você começa a trilhar ali a sua carreira, né? Então, se você for estudar mobile, né? O que você tem que aprender? Aprendeu lógica de programação, né? Para mobile é Android e iOS. Então, cara, aprende lá como é que eu faço para desenvolver uma aplicação para Android. Que no caso você vai ter que saber Java, que o pessoal usa a linguagem Java, a linguagem de programação Java para você desenvolver para Android. Então você vai aprender Java e depois você vai aprender Android, né? As bibliotecas do Android, como é que você faz para criar um programa, como é que você faz para abrir agenda, para calculadora, o GPS, coisas do gênero, né? E, enfim, para iOS é a mesma coisa, só que a iOS tem a outra linguagem, que era o Objective-C e agora mudou para o Swift. Então dá uma estudada no Swift, você vai ter que aprender essa linguagem e aí aprenda como é que você desenvolve uma aplicação, como é que você interage com os recursos do celular e monta ali umas aplicaçõezinhas, né? Pode ser uma agenda de contatos, algo besta, né? Só para você ir estudando e aprendendo e passando pelas dificuldades. Então esse que é o foco. Só que no mobile tem uma outra coisa interessante também, que é o seguinte: imagina que você desenvolveu um aplicativo para o Android. E aí, eu quero rodar esse aplicativo agora no meu iPhone. Como é que eu faço? Não dá. O aplicativo para o Android, ele funciona na arquitetura do Android, ele não roda na arquitetura ali do iOS. Então você vai ter que escrever, se você quer que ele rode no iOS, você vai ter que escrever o mesmo software de novo, só que usando a outra linguagem, a outra plataforma, que é o iOS, certo? Só que isso é um problema, né? Todo aplicativo que eu for construir, eu tenho que construir um para Android, um para o iOS, um para o Windows Phone, um para o BlackBerry, isso vira uma confusão, né? Eu vou ter várias versões do mesmo software, para dar manutenção é um inferno isso. Então o pessoal começou a perceber esse problema e começou a criar bibliotecas, plataformas para você criar aplicações para mobile, e essas aplicações elas são multiplataformas. Então você escreve um único código e aí a ferramenta transforma ele no pacote para você rodar no Android, no pacote para você rodar no iOS, independente do sistema operacional do dispositivo. Então tem essas ferramentas aí, tem o PhoneGap, né, o Cordova, o Ionic e o Xamarin. Então essas são as principais ferramentas. Então se você for para mobile, não estuda só Android e iOS, estuda essas ferramentas aqui também. Se você pesquisar vagas, eventualmente você vai ver que as empresas cobram isso daqui. Eu quero alguém que também conheça a Ionic, alguém que conheça a Xamarin, alguém que conheça o PhoneGap, justamente por causa dessa questão, né, de você ter você conseguir desenvolver aplicações multiplataforma, né? Então estuda esses caras aqui também, certo? Talvez você não queira ir para mobile, você queira ir para web, né? Até interessante que o PhoneGap, né, o Cordova, eu acho que o Ionic também, eles usam tecnologias web. Então quando você vai escrever a sua aplicação, você escreve usando coisas web, HTML, CSS, JavaScript. Então se você tiver um conhecimento em web, já facilita a vida quando você for desenvolver para o PhoneGap, por exemplo. Então é interessante isso, né? Você aproveita o conhecimento de uma área na outra, certo? E aí indo para o lado web, se você quiser ir para a parte de web, né? Web, pelo que eu vejo aí, é onde está a maioria das vagas, é onde tem a maior fatia do mercado, né? Então você pode ir para essa área web se não quiser ir para a área mobile, né? Ou se você quiser também aprender a parte web. Aí no desenvolvimento web, geralmente você tem duas grandes áreas ali, né? Você tem a parte do front-end e do back-end. Aí eu vi essa
Essa imagem aí eu achei bem engraçada, né? Front-end é o que o usuário vê, né? É a beleza do sistema. E o back-end é o dragão ali, é o por trás dos panos, o que faz a coisa rodar, né? Então, essa figura retrata bem. Tem essa outra daqui também que eu vi que até achei meio sacanagem, mas parece que foi isso mesmo que fizeram lá para gravar aquele leão ali, né? Então aqui é o front, a beleza, e o back-end, as gambiarras para fazer funcionar aquele front-end ali para o seu usuário, né? Enfim, então você tem essas duas áreas aí, né, dentro de web, né? Front-end e back-end. Front-end, basicamente, as tecnologias web, né? Então você vai ter que estudar HTML, CSS e JavaScript. Esses três aí é o tripé do mundo web, né? Então, por mais que você use um framework, uma biblioteca que tenha componentes e tal, por baixo dos panos ela vai gerar HTML, CSS e JavaScript. A base do desenvolvimento web são essas três tecnologias. Então, estude essas três tecnologias mesmo que você use alguma ferramenta que esconda isso daqui para você, certo? Então, para front-end, você vai ter que trabalhar com isso, aprender como é que escreve um HTML, quais que são as boas práticas, tem aquelas tags para montar a página, só que a sintaxe do HTML é fácil, mas escrever uma página mesmo boa, né, com uma boa qualidade, uma boa semântica, acessibilidade, aí já é outros 500. Então esse que é o seu foco, não é só aprender de qualquer jeito, né? E aí o HTML foca no conteúdo, né, da página, da aplicação. O CSS foca na parte do visual, né, da apresentação, para você colocar uma fonte, uma cor, melhorar o espaçamento e tal. E o JavaScript na parte de interação, né, de interatividade ali com o usuário e tal. E eventualmente você precisa dele para fazer alguns efeitos, validação, máscara em campo, enfim, coisas do gênero. E esse é o tripé. Então, se você quer trabalhar com front-end, você vai ter que estudar isso daqui, certo? Você pode até estudar a parte de design, né, de Photoshop, para montar o layout e tal, mas eu estou focando aqui mais na parte de programação, na parte técnica mesmo, que aí são essas tecnologias, certo? E aí para back-end, eu não quero trabalhar com essa parte de front-end, eu não manjo muito disso, eu não sou um cara criativo e tal, eu quero trabalhar na parte de código, de algoritmo, de banco de dados e coisas do gênero. Aí é mais para a parte do back-end, né? Então back-end, cara, você vai ter que aprender alguma linguagem de programação, certo? E você tem várias linguagens no mercado, né? Tem Java, PHP, .NET, Ruby, enfim, C, C++, C Sharp, você tem um monte de linguagens. Aqui eu coloquei essa pesquisa do Indeed, que é um site que tem vagas de emprego, fala coisas de emprego lá, né? E é um ranking de 2016, ó, das linguagens que mais são pedidas ali nas vagas de emprego. Então, a primeira ali que está ganhando é até engraçado, que é o SQL, que não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem para você manipular ali as informações do banco de dados, mas por que ele está em primeiro? Porque toda vaga pede que o cara saiba SQL. Porque toda aplicação você vai trabalhar com banco de dados, certo? Então, SQL é um negócio crítico. Toda vaga, independente da linguagem, você tem que aprender o SQL, certo? E ali tem muita vaga com Java, muita vaga com JavaScript. JavaScript até está chegando ali perto do Java, porque JavaScript é uma linguagem que está em alta no momento, depois eu vou falar sobre isso. Aí tem lá C Sharp, Python, C++, PHP, iOS, Ruby on Rails, enfim. Você tem várias linguagens, você vai escolher uma delas. E, preferencialmente, uma linguagem de mercado, uma linguagem que é bastante utilizada, tem bastante vaga, onde seja mais fácil de você entrar. Então, pela pesquisa deles aqui, Java, JavaScript são as principais, certo? E é justamente o que eu coloquei aqui, ó. Essas são a que tem a maior fatia do mercado. Então, Java, PHP, .NET, toda a vaga aí que você vê é Java, PHP, .NET. Então, essas são as principais. As outras ali tem mais mercado de nicho, né? Então, Python, tem algumas ali, tem cidades que cobram mais, Ruby também, enfim. Então, sei lá, se você foca no mercado, pesquisa o seu mercado da sua cidade, vê se é uma dessas aqui e estuda elas. Porque se você quer entrar no mercado, você tem que ir pela tecnologia que é utilizada. E aí, além disso, olha só, justamente aprenda SQL, aprenda banco de dados. Não adianta nada saber só a programação ali, você tem que saber como que eu armazeno esses dados, né, que geralmente é no banco de dados, como é que funciona o banco de dados, quais são os bancos de dados usados no mercado e a linguagem SQL que é usada para manipular esses dados. E, de novo, independente se você usa uma ferramenta que gera SQL, que esconde o SQL para você, é importante você conhecer como é que funciona o SQL justamente para saber lidar com os problemas e quando a ferramenta estiver te atrapalhando, você saber como é que ela funciona por baixo dos panos, certo? E aí tem aqui os principais bancos de dados usados no mercado, né? Oracle, MySQL, Postgre, mas o banco é independente, né?
são bem parecidos, né? O importante mesmo é o SQL, que é a linguagem que você vai usar lá no seu código para conversar com o banco de dados, ok? Então estude isso daqui também. E uma coisa que eventualmente aparece, né, é essa questão de bancos de dados não SQL, né, não relacionais. Então, eventualmente, algumas vagas vão cobrar, dá uma estudada, dá uma pesquisada sobre esses bancos. Estuda um pouquinho, vê qual que é a ideia deles, qual que é o problema que eles resolvem, qual que é a diferença dos bancos tradicionais, né? E pega um deles aí e tal, vê qual deles é o mais popular aí no mercado, dá uma estudadinha, dá uma brincada, pelo menos para você entender, saber qual que é o objetivo deles, qual que é o problema que eles resolvem e como é que eles funcionam mais ou menos por alto, porque eventualmente as vagas cobram isso daqui, ok? E, independente se você trabalha com front ou com back-end, estude uma ferramenta de controle de versão. Então, todo projeto, toda empresa usa uma ferramenta de controle de versão. São ferramentas para você controlar o histórico de evolução do seu projeto, né? Hoje o código estava assim, daqui 2 dias ele estava assado. E aí, o que mudou? Como é que eu faço para voltar para aquela versão anterior? Quais são as versões anteriores do código? É justamente essas ferramentas que gravam o histórico de evolução do seu código, né? Então toda empresa usa isso daqui, todo projeto tem que ter isso daqui. E aí aqui eu coloquei as duas principais, né? O Git e o Subversion, o SVN. Tem outras, mas essas duas são as principais aí do mercado, dá uma estudadinha nas duas, porque elas funcionam de maneiras bem distintas, né? O SVN funciona de um jeito, o Git funciona de outro jeito. Ambas fazem a mesma coisa, só que o mecanismo interno delas é diferente, certo? Então dá uma estudadinha nesses dois caras. Beleza? E aí, além disso, né, tem as ferramentas de hospedagem de código que utilizam repositórios de Git ou de SVN e tal, mais especificamente de Git, né? Então aqui tem umas ferramentas que são populares aí no mercado, o GitHub, o GitLab e o Bitbucket. Então dá uma estudadinha nessas ferramentas, cria uma conta nelas, vê como é que funciona, que são serviços para você hospedar o seu projeto, hospedar o código e a evolução do seu código, do seu projeto, certo? O mercado cobra isso daqui também. Beleza? E aí, é claro, além de você estudar as linguagens e tal, estuda os frameworks, porque as empresas usam esses frameworks, então dificilmente você faz um projeto com a linguagem pura ali na mão, tudo no zero, né? Porque é difícil, dá trabalho e seu foco não é infraestrutura, né? Seu foco é resolver o negócio, o problema do usuário. Então estude os frameworks, dá uma pesquisada na sua linguagem, quais são os frameworks de mercado, olha as vagas de emprego, quais são os frameworks que eles estão cobrando e dá uma estudada nesses frameworks. Porque sempre nas vagas tem a exigência desses frameworks, certo? Então eu até coloquei aqui, 4 vagas, uma para Java, outra para PHP, tal, C Sharp, e perceba, todas elas cobram frameworks. Então, a de cima aqui à esquerda, né, tá cobrando ali, né, Grunt, Gulp, Atomic Design, Responsive Web, enfim, SAS, dá uma estudadinha nessas coisas, né? Aqui à direita de cima é de Java, né? Então Spring, Hibernate, EJB, VRaptor, JSF, padrões de projeto, né? Framework, MVC, dá uma estudada nessas coisas. As de baixo aqui, uma de .NET, outra de PHP, então pede o Zend, pede o CodeIgniter, aqui à direita pede o Link, Entity Framework. Toda vaga pede framework. Então estude os frameworks, certo? Mas, lembre-se, antes de ir para os frameworks, entenda o que eles resolvem, entenda como é que funciona por baixo dos panos, entenda os princípios, os conceitos e os fundamentos, certo? É importante você saber como que eles funcionam por baixo dos panos, porque uma hora vai dar problema e você vai precisar entender como que eles funcionam por baixo dos panos para conseguir resolver. Então, não vá direto para os frameworks, estuda os conceitos primeiro, ok? Essa é uma dica importante. E, claro, estuda as outras áreas, né? Não seja um especialista, mega especialista só naquela sua área e ignora o resto. Então, se você for para mobile, dá uma estudada em web. Você não precisa ser um especialista em web também, mas você precisa pelo menos conhecer o básico, saber como que funciona. E vice-versa, se você é web, entenda o mobile. Se você é de front, entenda o back-end. Se você é de back-end, entenda o front-end. Porque essas áreas, elas conversam entre si, né? Então, você precisa saber quais que são as dificuldades, quais que são os problemas, como que você ajuda, como que você atrapalha as outras áreas, né? E isso abre o seu leque de oportunidades também, certo? Onde estudar? Aí, bom, eu trabalho aqui numa empresa focada em ensino, né? Então não tem como não fazer um jabá, né? Então o grupo Kaelon, né? Tem a Kaelon, que tem os cursos presenciais, a Alura tem os cursos online, a Casa do Código tem os livros, né? Que são referências aí no mercado. Mas tem o YouTube também, que eu costumo citar, que, cara, você tem um monte de canais lá, você tem
vários vídeos, né, vários canais focados em lógica de programação, em HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java. Você tem tudo que você possa imaginar lá. Todas as linguagens, você encontra vídeos, você encontra canais. Hoje só não aprende quem não quer, porque conhecimento você tem de graça a rodo aí na internet, certo? Enfim, tem várias fontes de estudo. E aí, cara, agora a parte interessante, né? Eu já estudei. Estudei lógica, estudei web, estudei mobile, estudei front-end, estudei back-end, estudei banco de dados, estudei pra caramba, tô estudando igual um maluco, tô estudando na faculdade. E aí, como é que eu faço pra entrar no mercado agora? Bom, aí, cara, aí você vai se preparar pra batalha. Porque não é só ter o conhecimento que vai te garantir uma vaga ali no mercado. Então, cara, você monta lá o seu currículo, bonitinho, pesquisa, cara. Currículo parece que é um negócio besta, mas, cara, tem muita gente que erra muito na hora de escrever um currículo. Então, pesquisa aí, ó, artigos que dão dicas de como escrever um bom currículo, quais que são as boas práticas, o que você coloca, o que você não coloca no currículo. Às vezes você manda 1 quilo de currículos, mas não te chamam, talvez seja o seu currículo o problema. Será que ele está bem escrito? Será que não tem algum problema? Será que não tem uma outra forma de você escrevê-lo? Então pesquisa isso daí. Cria uma conta no LinkedIn. LinkedIn é a principal rede social aí focada em profissional, né? Tem um monte de empresas que publicam vagas de empregos lá no LinkedIn. Segue as empresas lá, acompanha o pessoal do RH. Eles usam muito essa ferramenta para divulgar vaga e para entrar em contato com os candidatos. Monta lá o seu currículo virtual, coloca lá os cursos, os conhecimentos que você tem. É uma rede que te ajuda muito, né? E aí, sites de emprego, né? O Cvil é um site de empregos que é um dos principais porque ele é focado justamente em TI. Tem o Cato também, mas o Cato não é exclusivo de TI, é de qualquer tipo de emprego, né? Aqui de Brasília tem o Vagas TI DF, tem Google Groups, né? Tem vários grupos focados em vagas, dá uma pesquisada se não tem um grupo da sua cidade e tal. Enfim, é ali que você vai buscar as vagas de empregos, né? Tanto no LinkedIn quanto nesses sites de job board, né? Que o pessoal chama de vagas de empregos. Ok? E aí, cara, onde é que eu posso trabalhar, né? Quais empresas, enfim, onde que eu posso começar a minha carreira? Então, fábrica de software é uma das principais. Você encontra um monte de fábricas de software aí no mercado, seja trabalhando com ágil, seja trabalhando com um modelo totalmente inovador, seja mais tradicional com Ruby, enfim. Fábrica de software é um bom ponto de partida. Tem gente que não gosta, que detesta, porque você rala muito, é uma bagunça, mas tem umas que são mais organizadas, você vai ter que pesquisar e, cara, é um ótimo lugar para você aprender um monte de tecnologias, fábrica de software. Foi até onde eu comecei, várias fábricas de software. Agência de publicidade e tal, de marketing, geralmente tem uma área lá de programação e tal. Talvez seja uma opção. As startups, né, que está em alta aí no momento, né, essas empresas inovadoras e tal, contratam bastante pessoal de desenvolvimento. Ou sei lá, empresas de outro ramo, né? Tem uma empresa farmacêutica que tem um departamento ali de TI que tem desenvolvedor. Você pode trabalhar ali. Mas sei lá, eu acho que não, no geral não é uma boa, porque a área fim da empresa não é TI. Então TI é só um departamento, às vezes é pequeno, às vezes tem pouca coisa para aprender e no começo o seu foco é aprender. Certo? Então prefira uma fábrica, uma agência, uma startup, mas é uma opção. Certo? E sei lá, tem várias vagas no exterior também. Se você procura sair do país, a área de TI, cara, chove vaga para trabalhar em vários países. Só que aí, é claro, você precisa ter um bom inglês. E tem várias vagas no Canadá, tem vários incentivos para o pessoal ir para o Canadá, na Austrália também. Tem até algumas empresas que te ajudam a entrar no mercado. Então tem a VanHack. Ela é uma empresa focada em trazer brasileiros para trabalhar no Canadá, na área de TI. Então olha só que interessante. O mercado é tão grande lá, ó, tá tão forte que tem empresas que te ajudam a entrar nele. Ó. Então você pode buscar uma dessas empresas que dão consultorias, te ajudam, te dão treinamentos, divulgam vagas para você, enfim. Pode ser por aí. E aí, cara, como é que eu faço para entrar no mercado se eu não tenho experiência? Talvez essa seja uma grande barreira, né? Eu estudei pra caramba, fiz um monte de curso, tal, mandei um monte de currículo, tal, mas, cara, eu não tenho experiência. E aí, como é que eu faço? Então tem muita empresa que não contrata quem não tem experiência, enfim, é mais difícil. Então, sei lá, você pode começar por um estágio. Então, se você está na faculdade, é uma vantagem de faculdade, né? Você pode ser contratado como estágio, certo? E, cara, é um bom ponto de partida. Foi até como eu comecei. Eu comecei como estagiário numa fábrica de software, certo? E aí, é aquele momento que você não faz ideia do que você está fazendo. Eu achei engraçada essa foto. E é justamente isso. O estágio é onde você vai botar em prática tudo que você aprendeu. Você vai errar, vai fazer um monte de besteira, mas geralmente você tem
uns caras mais sênior te acompanhando, te orientando, né? Procure um guia ali, um cara que te dê as dicas e te dê o caminho das pedras, né? Mas é uma opção. Ou você pode fazer um freelancer também. Cara, vou procurar uns projetinhos aqui pequenos como freelancer. É uma opção, te ajuda a ter experiência. E aí tem vários sites específicos para freelancers. Então tem o Workana, eu já trabalhei lá como freelancer, já peguei uns projetos lá, coisa pontual, né? Corrigir um bug aqui, arrumar um probleminha, terminar uma funcionalidade. Coisas pequenas, geralmente lá eles costumam contratar gente com menos experiência, né? Enfim, tem um 99 Jobs, tem um freelancers.com, tem vários sites para você buscar freelancer. Outra coisa que você pode fazer é estudar para certificação. Então tem certificação para Java lá da Oracle, para a Zend aqui do PHP, a Microsoft lá do .NET. Dá uma estudada, tira umas certificações, porque isso agrega ali para o seu currículo, né? Acaba te ajudando a entrar no mercado, certo? E é importante você ter um portfólio de projetos. Então lembra que eu falei? Estuda as áreas e cria projetos. Pô, vou estudar Android, cria um projetinho no Android, certo? Vou estudar o front-end, cria um projetinho, cria um site aqui com HTML, CSS, JavaScript. Vou estudar back-end, cria uma aplicaçãozinha, por mais que seja besta, cria um portfólio. Porque isso vai ajudar as empresas a ver, cara, eu não tenho experiência, mas olha os projetos que eu já fiz. Ó. Olha lá o código, eu te explico certinho como que eu fiz, quais foram os padrões e tal. Então isso te ajuda, né? Isso mostra que você sabe desenvolver, né? Por mais que você não tenha experiência. E aí o GitHub é justamente uma ferramenta que vai te ajudar com isso. Ele é uma rede social para desenvolvedores. Então lá você pode subir os seus projetos, subir o código-fonte dos seus projetos, deixar eles públicos e as empresas, elas podem olhar isso daí, né, até para ver a qualidade do seu código, certo? Então, um portfólio te ajuda muito a entrar no mercado, ok? E aí, beleza, eu entrei no mercado, como é que eu faço para me destacar? E agora? Consegui uma vaga aqui de estágio, consegui uma vaga de júnior e tal, o que eu faço? Então, ó, agora algumas dicas para você trilhar a sua carreira e conseguir se destacar. Então, uma delas é, cara, entenda os porquês, certo? Então, em vez de só sair aprendendo framework e tal, entenda o que ele faz por baixo dos panos, entenda por que aquelas coisas funcionam assim, quais que são os problemas que elas resolvam. Senão você é só um cara que só sabe apertar botão, é só um cara que só sabe usar o framework, mas você não sabe a base, né, os conceitos e os princípios. Então isso daqui é importante, isso daqui vai te ajudar, vai fazer com que você consiga resolver melhor os problemas, entenda os porquês das coisas, certo? Siga as boas práticas. Então, cara, no começo a gente sai escrevendo código de qualquer jeito. A gente está aprendendo, a gente não sabe qual é a melhor maneira, a gente quer fazer as coisas funcionarem. Então a gente acaba fazendo um monte de gambiarra, um monte de código que é difícil de entender, de dar manutenção, enfim. Então depois você foca em aprender quais são as boas práticas, como é que eu escrevo um bom código, quais são os padrões de projeto, padrões de organização de código, enfim, siga as boas práticas porque isso vai fazer você se destacar. Certo? Em vez de você ser só aquele programador que sai fazendo tudo cagado, tudo de qualquer jeito. Certo? O que mais? Conheça as outras áreas, de novo. Você vai se especializar numa, mas não seja cego, né? Conheça as outras áreas, entenda como que elas funcionam, né? Isso te ajuda bastante também. Certo? Justamente, tenha um perfil generalista. Claro, você não pode só ser um super generalista também. Você só entende um pouquinho de cada área, mas não entende muito de uma área. Então, se especializa numa área, mas tem um perfil generalista. Veja as outras áreas e entenda como elas funcionam, certo? Foque no problema, que essa é uma questão que é bem crítica no mercado. A gente costuma focar muito na solução. Então, tem que fazer alguma coisa, vai fazer assim, assim, assado. Então, o seu foco é total nessa solução. Mas será que essa é a melhor solução? Então, pô, qual que é o problema por trás? Né? O que eu estou tentando resolver aqui por trás? Foca nisso, foca em entender o problema, que às vezes você consegue enxergar outras soluções que são mais interessantes. Certo? Seja um desenvolvedor. E até o tá cheio aqui, programador. Então, programador é o cara que só escreve código. Certo? Então, não, você não deveria focar só em escrever código. Você deveria focar em desenvolver um software. Resolver o problema lá do usuário. Então, não foque só em escrever o código. Foque em entender as necessidades do usuário, dos clientes. Entender o problema, propor soluções, programar, testar, garantir qualidade, enfim. Seja um desenvolvedor de software, não um mero programador. Certo? E, cara, estude continuamente. Porque, de novo, o mercado muda o tempo inteiro e a área de TI é uma área muito dinâmica. Toda hora surgem novas tecnologias, surgem novas linguagens, surgem novos paradigmas, então estude continuamente. Certo? E aí, agora, para fechar aqui algumas informações, né? Eu destaquei aqui algumas tecnologias e tendências em alta no momento,
que talvez você possa focar, né, nessas tecnologias, nessas tendências, porque o mercado está indo bastante para esse lado. Então, ó, lembra que eu falei do JavaScript? Por isso que ele aparecia lá, né, na lista, lá entre os primeiros. JavaScript é uma linguagem que está em alta no momento. Então, se você pesquisar, tem muitas vagas usando várias bibliotecas, tipo o AngularJS, ó, que é uma biblioteca que usa o JavaScript, React, que é uma biblioteca lá do Facebook, que usa JavaScript, tem muita vaga trabalhando com isso. JavaScript é a linguagem do momento. Se você fosse me perguntar, Rodrigo, qual linguagem eu estudo? Eu te recomendaria, sem dúvidas, JavaScript. Estuda JavaScript porque o mercado está indo para esse lado, tem muita vaga e você vai conseguir achar um emprego, achar uma oportunidade, e tem muita biblioteca que usa JavaScript. Então, estude JavaScript, Angular, React são ferramentas que usam JavaScript, certo? Big Data é uma outra área que eu estou vendo o pessoal falar bastante, tem várias vagas, é uma área que está em crescimento. Você pode estudar isso daqui. Docker é uma ferramenta que o pessoal está usando muito na parte de infra e tal. Dá uma lida a respeito, pesquisa como é que funciona isso daqui, tem muita vaga que cobra. DevOps, que é uma área, é uma cultura, né, que une a equipe de desenvolvimento com a área de operações, que geralmente são áreas separadas e que tem muito atrito, né? Mas lembra, o foco é resolver problemas, né? Não é criar briga. Então, essas duas áreas se unindo, a gente consegue construir softwares mais interessantes, fazer entrega contínua, enfim, dar uma estudada nessa área, porque é uma área que está em alta. O GitHub, que é uma ferramenta lá de social coding, né, para hospedar projetos e, enfim, o pessoal usa muito. A área de UX, de usabilidade, né, user experience, é uma área que está bastante em alta no momento, estão falando muito, tem muita vaga disso. Talvez você se identifique com essa área. A parte de design responsivo, né, de você fazer aquele site que se adapta ao monitor, ao desktop, ao tablet, ao celular pequenininho. Bootstrap, que é uma ferramenta de front-end, que até te ajuda nessa parte de responsivo e está sendo bastante utilizada no mercado. Dá uma estudada nesses caras, certo? E aí, uma dica importante para quem está começando. Eu vi essa frase, eu achei mega interessante. No mundo, né, dos negócios, a gente é pago com duas moedas, né, dinheiro e experiência. Primeiro, no começo, pega a experiência, o dinheiro vem depois. Porque isso é uma coisa que a gente é muito tentado, né? Eu estou trabalhando aqui, mas vi uma vaga que paga o triplo. Mas, cara, será que vale a pena? Será que você vai aprender mais lá? Será que essa empresa que você está no momento, ela não tem mais oportunidades de conhecimento, de experiência? Então, cara, dinheiro, não se preocupa, dinheiro vai vir, certo? Então foca na experiência. Foca em ir para o lugar onde você aprenda muito, aprenda de tudo possível, certo? Que aí o dinheiro vai vir como consequência no futuro. Então, interessante. Aí, outra dica mega importante, independente do seu nível, cara, não tem jeito, inglês. É imprescindível. Você tem que saber inglês, estude inglês. Mesmo que você não vá sair do país, cara, inglês na nossa área não tem conversa. Tudo sai em inglês primeiro, todas as tecnologias, documentação, livros, tudo sai primeiro em inglês, manual. Então, inglês é imprescindível. Até se você quiser uma vaga lá fora, você vai ter que saber inglês. Então, essa dica é independente do seu nível, certo? Mais uma dica agora, a última. O mercado carece de profissionais com uma base sólida de conhecimento, certo? Então, lembra que eu falei, né? O que acontece? O pessoal, quando vai estudar programação, eles vão direto para os frameworks, certo? Então, o pessoal vai estudar frameworks, estão cobrando o framework A, B, C, vou estudar o framework A, B, C, só que sem estudar os fundamentos, certo? Então, cara, não vá direto estudar os frameworks, não estude apenas os frameworks, não seja um mero apertador de botões, porque é isso que tem no mercado. Você tem um monte de cara que só sabe framework, um monte de cara que só sabe apertar botão. Quando estoura um problema mais complicado, o cara não consegue resolver, o cara não consegue sair do outro lado. Ele não consegue pesquisar, ele não consegue descobrir o que está acontecendo, porque ele só entende o framework. Então ele é só um cara que aperta o botão, ele não é um cara que sabe entender a máquina por trás dos panos. Então, cara, foca nisso daqui no começo, foca em entender os conceitos e os princípios, depois vá para os frameworks, certo? Então o mercado carece muito disso daqui, certo? Estude os princípios e fundamentos das tecnologias, seja um resolvedor de problemas. Que esse que é o foco da nossa área. Você, como desenvolvedor, você é um resolvedor de problemas, certo? Então não interessa a linguagem de programação, não interessa a tecnologia, não interessa a plataforma, não interessa o framework. O que interessa é que, cara, eu estou com um problema, seu usuário, seu cliente está com um problema de negócio e ele quer que você resolva, independente de como que você vai resolver, certo? Então, no mercado, você encontra muito isso. Você encontra muitos caras que só sabem usar frameworks. E aí as empresas têm dificuldades. Quando precisa mudar de framework,
vai para um outro framework que é um outro paradigma, o cara apanha muito, ele tem uma curva muito alta de aprendizado, ou quando aparece um problema cabeludo lá que você precisa entender por baixo dos panos, a galera tem muita dificuldade, certo? Talvez seja por causa disso, porque o cara foi direto para os frameworks e ele não entende como que funcionam as coisas por baixo dos panos. E isso acaba atrapalhando muito. Então quando a gente vê aquelas vagas, vocês já viram isso, umas vagas que cobram um monte de tecnologias? Claro, tem umas vagas que a gente olha que, cara, é absurdo. Você olha para aquilo e fala, não, quem escreveu essa vaga é um maluco. Mas tem muita vaga que você olha com um monte de tecnologias que não são absurdas, certo? As vagas, na verdade, elas são um reflexo do mercado. Por que as empresas estão exigentes? Por que as empresas cobram um monte de tecnologias, um monte de frameworks? Justamente por causa disso. Se ela cobra pouco, chega um cara que só entende o framework A, provavelmente esse cara vai ter dificuldade quando for trabalhar para um framework B. Provavelmente se der um problema, um pepino cabuloso aqui no framework A, o cara vai ter dificuldade. Então por isso que elas cobram um monte de tecnologias, já para garantir que o cara tenha toda essa sacada, todo esse conhecimento, né? Porque acontece isso no mercado. Tem muitos programadores que não têm essa base sólida e a empresa acaba tendo esses problemas, né? Acaba acontecendo uns problemas que os caras não conseguem resolver, certo? E por isso que às vezes o mercado paga pouco. Justamente por isso. Já pensou, eu abro uma vaga para um cara, programador ganhando 15 mil. E aí chega um cara que não resolve o problema? Ou o cara que só daqui 6 meses que vai começar a me entregar resultado? Então olha o risco que a empresa está correndo, olha o custo que esse cara está sendo para a empresa. Então às vezes, esse tipo de vaga que cobra muito e paga pouco é justamente por causa desse reflexo. As empresas não conseguem encontrar caras bons de verdade, certo? E aí se contratar um cara pagando alto é um grande risco para ela. Então às vezes a empresa já teve um prejuízo, já teve dificuldade, então por isso que as vagas estão assim. Certo? Então, essa é a grande dica de ouro que eu deixo para vocês. Ó. Não foque só nos frameworks, não seja um apertador de botões. Entenda os princípios, entenda os fundamentos, entenda os conceitos, seja um resolvedor de problemas. É isso daqui que vai fazer você decolar na sua carreira, vai fazer você se destacar bastante no mercado. Certo? Enfim, construir uma carreira é o que eu falei, né? É uma longa jornada, é um grande desafio, tem vários problemas, várias dificuldades, mas você vai passar por obstáculos, por dificuldades, por erro, mas com trabalho duro, com um trabalho árduo, não tem limites, né? Então você consegue construir o que você quiser e, cara, você consegue chegar lá concluir os seus objetivos, certo? É isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida tal, aqui estão os meus contatos, você pode me mandar um e-mail, pode me seguir lá no Twitter, me adicionar no LinkedIn, me seguir lá no GitHub, ver os projetinhos e tal. Esses são os meus contatos aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa palestra e espero que vocês sigam essas dicas e consigam ter um norte agora de para onde ir e tal, e como entrar no mercado e como trilhar ali a sua carreira, ok? Valeu aí, obrigado e até mais.